E quando a gente pisca, já passou quarta-feira, estamos na quinta-feira, mas eu tô aqui com a série da semana, que vai ser a série Como Criar um Escândalo S. Vocês sabem que aqui a gente não pode falar todas as palavras e eu sei que vocês sabem disso. A história ela foi contada na Max em 3 episódios, ela aconteceu no ano de 2004 no Texas e foi bem complicado, envolveu muitas pessoas e coisas absurdas, assim, em alguns momentos vocês vão se sentir naquele filme Eu Me Importo. Parece que nós estamos em um filme de verdade, assim, com teorias da conspiração e coisas mirabolantes, mas sinceramente eu digo pra vocês que no final de tudo, o que a gente consegue perceber é que existem sim pessoas que fazem absolutamente tudo por dinheiro, mas às vezes anos e anos precisam se passar para que a gente possa perceber tudo isso. Então, prepara o seu estômago para conhecer essa gente boa, fica aqui comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo que é bastante importante também, verifica a tua inscrição, teu sininho de notificação e me segue. Você sabe onde? No @JoyceRodriguesOficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo e sempre que vocês me marcam na postagem de vocês, eu tenho todo o prazer em repostar. Agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Bom, essa série, dividida em 3 episódios, ela está disponível na Max e ela vai contar uma história que começou a ser vasculhada no ano de 2004. Algumas coisas vão acontecer em uma cidade chamada Maniola. E parece que essa cidade, Maniola, era uma cidade ali composta por, vamos colocar aí, 90, talvez até mais de 90% das pessoas cristãs conservadoras, assim, muito conservadoras mesmo. A cidade inteira é conservadora. E é uma cidade que ela é muito curiosa, porque é uma cidade que parece, assim, uma coisa reta, sabe? Uma reta. Quando você olha de cima, você percebe que ela é dividida por uma ferrovia e de um lado da ferrovia ficam comunidades, casas muito simples, muitos trailers também, então você percebe que as pessoas bem mais assim desfavorecidas ficam de um lado e as pessoas que têm um pouco mais de dinheiro ficam de outro. Inclusive tem muitas casas próximo a lago, então são casas muito bonitas, só que existe aí essa divisão. A ferrovia divide ali a comunidade em 2. As pessoas não deixam de ir à igreja, estão sempre indo à igreja aos domingos, enfim, praticando a boa vontade. E vai ser para essa cidade que uma mulher chamada Marge, junto com seu esposo John, vai decidir se mudar com os filhos biológicos, que eu vou precisar destacar quem são filhos biológicos e os filhos adotivos, questões de lares adotivos e falar dessa forma, porque afinal de contas a gente está contando uma história um pouco diferente que pode se misturar e a gente tem que saber quem eram os filhos da Marge biológicos e quem não eram os filhos biológicos, porque senão vai virar uma grande bagunça. E aí o que acontece? Essa senhora, ao que tudo indica na série, porque não é falado muito sobre ela, não é falado muito mesmo, tá? Principalmente a infância, a vida dela. Essa Marge, ela era uma boa samaritana, assim, uma pessoa do bem mesmo. Se casa com esse homem, o John, que parece um Papai Noel, então basicamente ali os pequeninos adoravam ele, porque diziam, ai, olha, a gente vai morar com essa mulher legal e também com esse homem que parece o Papai Noel, então vai ser super bacana, eles têm uma casa no lago. Só que antes disso, antes de ir pro Texas, nessa cidade chamada Maniola, eles moravam na Califórnia, só que não tinha muita coisa a respeito deles na Califórnia. Ela tinha se entregado a Deus aos 12 anos de idade, que eles eram batistas, que depois ela foi à universidade, ela fez uma faculdade e começou a trabalhar com desenvolvimento infantil. Depois disso, ela passa a ser mãe, né? Mãe temporária, tinha lar temporário, então quando de repente era chamado conselho tutelar, eles tinham necessidade de afastar os filhos dos pais, por um tempo, pelo menos, enquanto essa pessoa fazia tratamento, eles mandavam para casa da Marge. E a Marge, ela chegou, ela até se orgulha muito disso, ela chegou a ter 15 adolescentes, pequeninos, vários ali com ela, ao mesmo tempo, junto com os filhos biológicos dela, que, ao que tudo indica, são 3. Apenas um vai falar na série, então a gente não consegue ter essa certeza. Eles ficaram bem protegidos, até porque a história, ela é uma história espinhosa, então a gente entende que eles queiram se proteger e que também eles não tiveram, de repente, culpa, porque a vida de filho biológico na casa da Marge poderia não ser tão ali parecida com a vida do pessoal que vinha para passar um tempo na casa da Marge, ali até os pais irem buscá-los. Segundo o que a Marge conta, e muita coisa vai ser segundo o que a Marge conta. Por exemplo, o John é
uma pessoa que basicamente não fala, ele não quis falar mesmo também no documentário, ele não quis participar, mas quase nada vem do John, quase tudo vem da Marge e também dos filhos, tanto adotivos como também os filhos biológicos, e ela começa a contar que, na verdade, quando eles decidiram se mudar para Maniola, eles queriam uma cidade tranquila, calma, conservadora, para que eles pudessem se aposentar, viver a vida deles, isso em 2004, ter a casa deles ali, então eles queriam quitar uma casa e viver tranquilamente. Ela diz que naquele momento ela estava com 6 filhos, que dá a entender que 3 eram adotivos, porque tem um momento que um dos filhos dela vai dizer: por que você não ajuda mais crianças ou mais 3 crianças? Então a gente chega à conclusão que eram 3 ali os filhos adotivos que ainda estavam com ela. Tem um que eu tenho certeza que estava, na verdade, uma que era a Jenna. Outros não dá para ter certeza. Vai ter um momento em que eles estão ali vivendo a vida deles na casa do lago, a casa bonita e perfeita, uma casa inclusive muito bonita, tenho que deixar aqui destacado. E o que aconteceu foi o seguinte: o filho teria dito o seguinte para Marge: mãe, a senhora é uma mãe tão incrível, a senhora não volta a ajudar os pequeninos que tanto precisaram da senhora e que precisam de um lar e que precisam de cuidado, que precisam de apoio? E é nesse momento então que ela decide ser ali uma mãe temporária, oferecer um lar temporário para mais 3 pequeninos. E esses pequeninos vão ser aí a chave de tudo que vai acontecer nessa série. Ela vai trazer para casa o Hunter de 6, a Shelby de 7 e a Carly de 4. 3 pequeninos lindos, assim, lindíssimos, e ela vai cuidar deles, ela vai dizer que eles eram muito difíceis, que eles eram muito bravos, o Hunter principalmente era muito bravo e demonstrava sempre muita hostilidade com ela, então isso era um sinal de que mesmo que as coisas eram muito difíceis, ela sabia que ela precisava cuidar deles, porque afinal de contas eles tinham vindo de um lar difícil e que isso era uma coisa normal e que ela continuaria lutando para o bem-estar deles. Então as coisas começaram a se complicar muito na cidade, porque afinal de contas, uma cidade que era uma cidade tão cristã, tão temente a Deus, não era lugar, por exemplo, para que alguém tivesse a brilhante ideia de montar um clube de swing. É isso que vocês estão ouvindo. Imagine um clube desse sendo montado em uma cidade como essa. Então não precisa dizer que os jornais davam conta basicamente 3 vezes ao dia de registrar declarações das pessoas que moravam na cidade, que contavam o absurdo que era aquele clube funcionar na cidade, e algumas pessoas deviam pensar até que o fogo do inferno estava chegando porque aquele clube estava funcionando na cidade de Maniola. Eles não compactuavam com aquilo, enfim, foi uma grande confusão. E aí a Marge disse o seguinte, que ela, como uma pessoa temente a Deus, ela fez o que uma mãe cristã deveria fazer. Ela juntou, ao que tudo indica ali, ela juntou algumas pessoas, um grupo de pessoas, e eles começaram a rezar ali, ou orar, ao redor desse clube, e ela disse que ela levantou as mãos e disse que aquele lugar deveria fechar, e que eles ficaram repetindo aquilo, ela repetiu aquilo com muita fé, e enfim, o clube fechou. Um milagre, assim, um verdadeiro milagre. As pessoas foram embora, a propriedade ficou desativada. E aí ela disse que aquele lugar, na verdade, quando ela se mudou para lá, eles chegaram até a dizer que aquilo era Sodoma e Gomorra. Então, assim, a mulher, ela estava um pouco pirando com o que estava acontecendo ali com a vida, né, de outras pessoas, principalmente a vida íntima ali de outras pessoas. Mas tá bom, eles disseram que não tinham nada contra, sabiam o que acontecia ali, mas Maniola não era uma cidade para ter esse tipo de coisa. Vocês lembram que ela tinha dito que os meninos, eles eram muito danados, eles aprontavam muito, eles não eram obedientes, eles não tinham educação, eles eram respondões, eles, enfim, faziam de tudo ali, eram muito arredios, e ela decidiu fazer o seguinte: bom, estamos em 9 agora, o que eu vou fazer? Eu vou procurar uma casa maior. Então ela decide que um lar maior poderia dar mais conforto para os filhos, então é isso que ela vai atrás. Ela liga para a corretora dela e diz que ela estava interessada em uma propriedade. Bom, os filhos então vão com ela dar uma olhada nessa propriedade, e ela teria dito aos meninos no carro que eles estavam indo olhar aquela propriedade com a intenção de comprar. Só que acontece que quando ela para o carro, eles estavam em frente ao clube, o clube que ela e mais pessoas teriam rezado para que o clube fechasse. Tudo bem, tudo certo, afinal de contas é só uma propriedade e, né, vamos lá. Ela foi conhecer a propriedade. Ela disse que o terreno era um terreno grande, que a casa era uma casa grande, que tudo poderia ser modificado e que seria um bom lugar para todos eles morarem. Eu não sei de onde surgiu essa ideia, mas tá tudo certo, cada um tem direito de morar onde quiser.
Ela então leva os três últimos filhos que ela acabou colocando no lar temporário da casa dela. Ela diz que o lugar fedia mofo, a sujeira, a umidade, o lugar estava assim horrível e ela não queria que os filhos dela pisassem naquele chão e tal, mas eles acabaram pisando, porque ela foi pedindo para que eles fossem abrindo algumas portas, até que em certo momento a Shelby, de 7 anos, disse que conhecia aquele lugar. Aí é mostrado pra gente no documentário uma porta que, quando aquela porta ali fosse aberta, eles encontrariam flores brancas e folhas verdes, porque ela conhecia aquele cômodo, ela dançava naquele cômodo. Vocês estão conseguindo entender? A Shelby de 7 anos dançava naquele cômodo que era um clube. E ela dizia que depois que ela dançava, ela entregava o dinheiro para um homem. Então as coisas começaram a ficar muito complicadas, porque quando a porta é aberta, ela pede para o Hunter abrir a porta, o Hunter abre e eles se deparam exatamente com o que ela teria descrito. As flores brancas com as folhas verdes. E aí, naquele momento, o mundo da Marge desabou. Por quê? Mais coisas começaram a surgir em relação àquele lugar. Ela já tinha achado muito estranho, porque as camas na casa da Marge, por exemplo, deu para mostrar assim um pouco, porque ela abriu a casa dela para quem quisesse ver. A casa dela eram com aquelas camas, que inclusive eu acho muito bonita, que todas as pontas ali da cama são de madeira e são bem altas. E ela disse que a Shelby, certa vez, estava segurando aquilo ali como se ela estivesse rodando, como se ela estivesse dançando. Ela quis dizer que a Shelby estava fazendo um polidense, né? Ou pelo menos a tentativa de um polidense, que ela achou aquilo extremamente estranho. Só que isso foi antes dela tentar comprar o clube. O clube que ela fez uma oração para que o clube fosse fechado. Tudo certo, ela tem, mais uma vez, o direito de comprar o que ela quisesse. Perguntas começaram a ser feitas, como, por exemplo, quem te trazia aqui, o que acontecia. Começaram a falar de um tal jardim de infância, e as coisas começaram a virar uma bagunça. Naquele momento ela percebeu claramente o que estava acontecendo. Ela sabia que os filhos ali, esses 3 filhos que ela tinha adotado, tinha vindo de um lar onde a mãe, junto com o padrasto, eles eram usuários de substâncias ilícitas e que eles tinham sido afastados por maus tratos. Então ela pensou, bom, não dá para saber, né, o que essas pessoas poderiam ter feito com eles, então eu vou à polícia. Ela foi diretamente à polícia, ela disse que faria de tudo para proteger os filhos dela. Hunter também diz que era verdade o que a Shelby estava falando, porque inclusive ele tinha perdido a bola dele, que se eles fossem até próximo a uma determinada árvore, eles encontrariam a bola dele, e justamente na árvore em que ele teria dito, a bola estava, então eles teriam encontrado a bola. Resumindo, tudo dava a entender que sim, que eles estiveram naquele lugar, eles participavam dessas coisas bizarras aí, e a polícia teve dificuldade em Maniola de aceitar o que eles estavam ouvindo. Então a Marge foi insistindo, dizendo que queria que os filhos dela fossem ouvidos, começou a contar tudo, mas não adiantou nada, a polícia arquivou e ela ficou revoltada, prometeu para eles que ela colocaria a boca no mundo, que ela contaria para o máximo de pessoas possíveis e que ela levaria essa história para frente. E ela levou. Ela levou por quê? Eles moravam em Maniola, mais uma vez. Aqui vai aparecer para vocês um mapa que mostra a divisão ali do Texas. Tem Maniola e embaixo tem um lugar chamado Smith. E esse condado de Smith é um dos, ou talvez o mais conservador, duro e que também tem o maior número de condenações do estado do Texas. E é justamente para a cidade de Tyler, que fica no condado de Smith, que ela vai começar a fazer as reclamações dela. E por que ela vai fazer isso? Ela vai fazer isso porque ela vai conhecer a mulher que foi a responsável por ter tirado os 3 filhos dela, que ela teria adotado ali como mãe temporária, do seu lar, porque disse que eles estavam passando situações que não eram as corretas ali. De repente a mãe era usuária de substância ilícita, tinha um padrasto ali que brigava muito, enfim, eram pessoas complicadas. E aí você acolhe essas pessoas que tiveram vidas complicadas, você decide dar para elas um lar onde tudo seja menos complicado. Só que acontece que quando você começa a ouvir esse tipo de coisa, você começa a ouvir esse tipo de relato de pessoas tão jovens, aí você começa a prestar atenção que as coisas podem ser ainda piores. Então ela procura essa mulher, né? Ela procura essa assistente social, e essa assistente social ela diz o seguinte: eu vou indicar para você um policial chamado Philip Kemp, e o Philip Kemp ele vai tomar todos os depoimentos dos pequenos, vai ser tudo feito de um jeito onde eles fiquem à vontade, você vai poder acompanhar tudo, porque nós precisamos colocar para frente essa história absurda. A história era tão absurda que tinham jornais que saíam da cidade e que iam direto, por exemplo, para o Iraque, tá? Então tinham soldados que recebiam jornais e essa história acabou saindo no jornal que chegou no Iraque, contando o que estava acontecendo
ali no Texas em relação ao clube e em relação aos filhos da Shelby. Eu não vou falar crianças o tempo todo aqui, porque senão também vou ter problema. É complicado, mas aqui a gente dá um jeito. Eu vou contar para vocês em uma ordem que talvez não seja a mais fiel cronologicamente, mas no final das contas todos estavam participando da mesma coisa. E por várias e várias vezes o policial Philip Kemp, junto com a Marge, eles lideraram essas gravações do que seriam depoimentos que depois seriam futuramente utilizados para punir as pessoas envolvidas nisso, que era assim um tremendo absurdo. Só que tem mais uma pessoa entre 7 anos que ainda não foi envolvida, mas que já vai ser envolvida, mas isso no ano de 2005. Então, vamos tentar aqui entender o que esse Philip Kemp ele vai começar a ter como prova e de repente como motivação para continuar investigando e colocar pessoas presas, porque quando os nomes começarem a surgir, vai assustar um pouco, porque segundo os pequeninos, conforme eles foram falando com o policial, principalmente o Hunter, né, porque o Hunter ele dizia que achou incrível quando ele ia morar na casa do lago, porque falavam que ele ia morar numa casa no lago e ele achava que a casa era dentro do lago ou em cima da água, coisas assim. Ele era um menino que talvez tivesse muita vontade de ter um lar estável e ele não tinha. A mãe dele, a Chantal, ela era uma mulher que tinha problemas com substâncias ilícitas, ela também tinha um namorado barra marido, enfim, um companheiro chamado Jamie. E Jamie não é Jimmy, tá? Por isso que eu vou colocar sempre as fotos pra vocês, pra gente não acabar se confundindo. Esses dois, eles eram um casal que brigavam demais e segundo Hunter, tinha momentos até que a mãe dele acabava desmaiando durante essas brigas, então eram brigas muito acaloradas e que ele não gostava do padrasto. Dava pra perceber que ele tinha um ressentimento, talvez até um medo muito grande do padrasto e tudo isso vai fazer um pouco de sentido lá na frente, pelo menos foi o sentido que eu tentei encontrar na minha cabeça. Só que a questão é que quando eles começam a contar essa história, eles começam a perguntar o seguinte: quem é que ensinava essas coisas para vocês, né? Porque segundo a Shelby, ela dançava, ela também era tocada por pessoas e teve momentos, inclusive, que ela ela ia para outro lugar entregar o dinheiro. E nós estamos falando de uma menina de 7 anos. E nesse momento o policial tentou arrancar mais e mais. E a Marge, ela ia tentando ajudar a puxar as memórias, eles trazerem as memórias à tona. E aí o Hunter começou a contar que era verdade, porque ele era o responsável por pegar o dinheiro e que ele entregava o dinheiro para o Jimmy padrasto dele. E aí depois o nome da mãe dele, da Chantal, também aparece. E quando o nome da Chantal aparece, aí as coisas ficam ainda mais complicadas, porque eles diziam que quem os levava para o clube, eles não moravam no clube, eles moravam em outro lugar, em Tyler, e que quando eles iam para lá, eles iam porque a mãe e o padrasto os levariam. Depois eles foram dizendo que também dançavam e acabavam um colocando a mão no outro, entre eles, e que quem via tudo também, e que também participava, era a tia deles, a Gabi. Só que a Gabi tinha 7 anos e a Gabi era filha da avó deles. E o que vai acontecer em meio a tudo isso? Tinham 2 nomes, né? Até aquele momento, 2 nomes. O do padrasto e o da mãe. Olha como isso aí é complicado, né? O do padrasto e o da mãe. Aí, quando eles falam da Gabi, a Gabi tinha 7 anos. Automaticamente eles perguntam, tá, mas quem levava a Gabi para fazer essas coisas? E eles diziam a Sheila, só que a Sheila era a avó deles, a mãe da Chantal, mãe deles. Aí surge também meio que um apontamento para o companheiro da avó, que era o Jimmy. E o Jimmy era pai biológico da Gabi. E aí a situação toda começa a ficar muito complicada, porque a Gabi estava na escola quando de repente chamaram ela até a diretoria para que ela pudesse conversar com eles. Ela perguntou se tinha feito alguma coisa de errado e ela disse que naquele ano de 2005, aquela foi a última manhã que ela teria visto a mãe e o pai dela, porque dali eles levaram ela para outro lugar. Primeiro, eles disseram que iam levar para um lar adotivo, depois ela ficou um tempo no orfanato, enfim, ela ficou para lá e para cá porque ela não ficou junto com os irmãos dela. E eu já vou explicar essa parte de irmãos, mas de uma forma que não confunda, porque veja, esses 3, eles não eram irmãos biológicos dela, na verdade sobrinhos. Ela basicamente tinha a idade deles, bem, ela era irmã da mãe deles. Então, tanto ela, a Gabi, como a Chantal eram filhas da Sheila. Vocês estão conseguindo entender? E ela não foi para a mesma casa, sendo que eles eram criados juntos. Então, ela não conseguia entender
por que ela ficou longe dos pais e também não podia ficar junto com as pessoas que eram os irmãos dela, na cabeça dela mesmo, que certo ali, certinho, ela sabia que a irmã era Chantal, mas ela ficou muito magoada com o que aconteceu. E assim que a Gabi foi tirada da escola, eles levam a Gabi para falar com esse policial, esse Philip Kemp. E o Philip Kemp começa a fazer diversas perguntas para Gabi e as coisas começam a ficar ainda piores. Por quê? No começo, eles começam a falar sobre um lugar que os meninos teriam mencionado, que era esse tal Jardim da Infância. Resumindo aqui rapidamente para vocês, em palavras que dá, né, pra gente falar aqui, era como se esse lugar fosse o lugar de treinamento para que depois eles levassem ao clube, né, e ali cada um desse a sua performance. Então eles diziam que ensinava a dançar, ensinava coisas ali, né, enfim, mais 18, e também colocavam fantasias e eram gravados, tá? Isso os 3 ali teriam contado. E ela, que é a quarta, né, a quarta que estava ali falando com o policial Philip Kemp, diz o seguinte, que na verdade não achava, não lembrava disso, não lembrava desse lugar e um nome já tinha sido dito, porque segundo a menor de todas, Carly, de 4, quem acabava filmando era um homem chamado Booger Red. E esse Booger Red, ele tinha um trailer e nesse trailer tudo acontecia e o policial meio que não dá pra gente saber o quanto disso o policial acabou contando para ela, o quanto disso o policial acabou contando para Gabi. Mas a Gabi, ela acabou confirmando que sim, que eles iam para casa do Booger Red. Inclusive, ela conta coisas muito estranhas. Ela diz que a mãe e o Jimmy ensinavam ela como era ter uma relação. Então, depois disso, a gente já imagina tudo que veio depois. Ela dá uma informação que chama atenção e compromete muito o Booger Red, quer dizer que, na verdade, eles eram mesmo filmados, tinha ajuda de mais pessoas, é aí que eu já vou dar a listagem de todo mundo que foi envolvido no meio dessas declarações aqui para vocês, e ela diz que, na verdade, essas fitas foram queimadas, que o Booger Red queimou, provavelmente, as fitas porque ele tinha medo do conselho tutelar, então ele teria queimado as fitas no lugar em que ele queimava o lixo. E é nesse momento que eu me perguntei, tá bom, a gente entende porque esses 3 garotos juntos, irmãos, estavam numa casa, eles contam uma história e de repente ali poderia não ser tudo verdade, né? Às vezes aumenta-se um pouco, tinha momentos, por exemplo, que a gente via que a menor, ela acabava aumentando as coisas de um jeito que era visivelmente fantasioso e demais. Eu só fico pensando que de onde eles tiraram, né, tudo isso? Quem acabou falando tudo isso para eles? Eles não tinham idade para isso. Então a gente começa a se fazer ali alguns questionamentos em relação ao que eles estão contando. Só que aí tem o seguinte também, a gente está falando também de uma outra pessoa que não estava no mesmo convívio desses 3, que é essa tia que na verdade tinha a mesma idade que eles, que é a Gabi. E a Gabi conta essas coisas para a polícia. A gente percebe que a Gabi, ela não demonstra ali muita coisa pro Kemp e ela vai negando muito. É como se ela começasse a negar, só que depois ela acabou concordando, contando coisas e envolvendo o nome da mãe dela, porque a Sheila é mãe dela, a avó dos meninos, dos 3 meninos, mas a mãe dela. E é aí que as coisas ficam complicadas, porque ela envolve a mãe, ela envolve o Booger Red, ela vai envolver também o pai dela, que é o Jimmy, ela vai envolver o namorado da irmã dela, que é o Jamie. Todas essas pessoas estavam envolvidas e não tinham a menor ideia de como isso estava acontecendo. E era, na verdade, as declarações ali, os depoimentos dos pequenos que estavam colocando eles nessa situação, estavam ali desmascarando essas pessoas. Então não é como se de repente a Chantal tivesse só problema com substâncias ilícitas junto com esse namorado ou marido dela, não. Era como se ela estivesse treinando os filhos dela para poder ganhar dinheiro, colocando eles no clube. E aí depois tem também a menina, que seria irmã dela e filha da mesma mãe, né? Filha ali da Sheila, junto com o pai da Gabi, que estavam também ensinando coisas para que ela pudesse também ganhar dinheiro e demonstrar, se é que vocês me entendem tudo, nesse clube. Era o antro da perdição ali na cidade de Maniola. Ok, então tudo isso foi registrado pela polícia, documentado com fitas, então tudo isso tem gravado. Durante o documentário a gente assiste essas declarações, é de revirar o estômago, acho que não precisa trazer isso, a gente já entendeu aqui do que se trata a situação, então a gente não vai expor isso. E aí o que aconteceu é o seguinte, no meio disso nós estamos vendo aí a situação absurda que esses 3 estavam vivendo e a Gabi também, então na verdade os 4 estavam vivendo. A Gabi no começo foi para um lar adotivo, que talvez não tenha dado muito certo. A verdade é que no fim vai acabar todo mundo preso, todos esses adultos que foram apontados aqui
foram prestar seus depoimentos e foram presos, tá? Cada um ali em um momento, mas com uma janela de tempo muito curta, eles basicamente assim queriam eles presos, a cidade queriam esses adultos presos de qualquer maneira, ninguém conseguia conceber na cidade, as pessoas diziam como isso pode estar acontecendo na nossa cidade. Maniola é uma cidade de pessoas boas, de pessoas cristãs que fazem de tudo para ajudar o seu vizinho, ajudar o próximo, e todo mundo ficou assim impactado com essas coisas e sinceramente não tem como não impactar. A Shelby, por exemplo, ela disse que se ela ficasse boazinha, para que enfim a tocassem, ela poderia jantar. Tá? Jantar, eles poderiam jantar. Então, quer dizer, se não participar disso, se não deixar, não vai comer. Vocês estão conseguindo entender assim a dimensão disso em uma comunidade fechada, uma comunidade cristã, conservadora e bem conservadora, e com muito orgulho eles dizem isso. E assim, se ter o clube já era um grande absurdo, você imagina a declaração desses pequenos, como caiu na comunidade. Assim, basicamente assim, ó, fecha a comunidade, acabou para o ônibus porque a gente quer descer agora. Bom, o policial Philip Kemp, ele é basicamente não só o cara que consegue ali dos pequeninos todas as declarações, como também vai ser um cara muito chamado ali para depor nas audiências e também nos julgamentos, considerado um policial linha dura e aquela coisa toda, né, o cowboy, o policial cowboy texano. E aí tem o pessoal realmente graúdo na hierarquia, porque nós vamos ter um juiz, que é um juiz muito conhecido no Texas, chamado Jack Skin, e o Jack Skin é o tipo de juiz que se você tiver qualquer coisinha contra você, é melhor você não cair nas mãos dele, porque ele é conhecido por ser linha dura mesmo. O procurador era um homem chamado Matt Bing, que por sua vez acabou colocando como promotor do caso um homem chamado John Marp. O John Marp, ele estava lá para mostrar que ele conseguiria condenar todas as pessoas que foram ali presas por ter feito aquilo com pessoas tão inocentes. As primeiras pessoas eram a Chantal e o Jamie, a Sheila e o Jimmy. O Boogie Red também foi envolvido, o Boogie Red também foi preso e também passaria pelo julgamento. E um outro homem chamado Dennis Pittman. E é engraçado porque o Jimmy também é Pittman, mas eles não eram parentes, eles apenas ali eram amigos, e ele foi envolvido, inclusive, nessa história por ser muito amigo do casal, e ele acabou sendo envolvido, preso. Não tinha absolutamente nada contra ele, mas as pessoas ali que estavam ao redor diziam, era tudo na base das pessoas que estavam ao redor. Sim, foi desse jeito. Diziam que ele era inseparável ali com o grupo, então ele deveria estar envolvido, ele foi preso também. Então é aí que as coisas começam a funcionar. A mídia começa a fazer uma cobertura, pessoas que nunca tinham pisado em Maniola foram para a cidade, também começaram a ir para a cidade de Tyler, e depois vai começar a acompanhar os julgamentos, e era uma história que realmente cortava o coração de muita gente, era uma coisa inacreditável e que por muito tempo estampou diversos jornais, e coisas assim bizarras eram contadas sobre essa cidade, sobre o que aconteceu, e eles queriam também saber quem eram as pessoas que eram donas, né, donas daquele clube, onde eles foram parar, e algumas coisas começaram a ser pedidas. A primeira pessoa que vai ser julgada vai ser o Jimmy. E o Jimmy vai enfrentar tudo aquilo, né? Claro, o policial Philip Kemp, ele vai depor, então ele vai contar tudo que ele ouviu ali dos filhos, na verdade, da namorada dele, porque ele era o namorado da Chantal. E quando ele começa o julgamento todo, em 3 dias eles acabaram levando ele a pegar uma prisão perpétua. Logo em seguida chega a Chantal, a vez da Chantal. A Chantal, ela é julgada, e o que acontece é o seguinte, toda vez que tem um julgamento, que o julgamento ele começa, eles levam os filhos para poder prestar os seus depoimentos, porque fora os filhos não tinha outra prova, não tinha prova alguma, tudo era baseado no que eles estavam contando, não tinha nenhuma testemunha adulta, eles não tinham uma câmera de segurança para provar nada, eles não tinham nada, assim, nenhum tipo de investigação. Só que tinha uma mulher que ela desconfiava um pouco do Philip Kemp. Ele estava envolvido demais nessa história, é como se de repente aquilo tivesse comovido demais ele, né, na melhor das hipóteses, e que ele tivesse levado essa história para frente sabendo que de repente não se tinham tantas provas assim fortes para levar o caso para frente. Só que não vamos ser ingênuos, tá, gente? A gente sabe muito bem que essas coisas elas acabam gerando promoções, e isso em qualquer polícia, de praticamente qualquer país, e nos Estados Unidos não é diferente. É por isso que você vai passando e passando, é a própria comunidade, o que você faz pela comunidade, o que parece bom aos olhos da comunidade,
vai fazendo você ser promovido, tá? As coisas funcionam desse jeito. E essa também é a meta de quem está trabalhando no sistema, né? Você tá no sistema, você quer crescer, você quer ser promovido, você quer ganhar suas medalhas de honra e a coisa toda vem junto sim com promoções. Então, automaticamente você cuidar de um caso desse, sendo até mesmo o policial que teve tanto tato, que esteve ali envolvido, ganhou a confiança dos pequeninos, isso deve ter um valor sim. Isso deve gerar sim ali um crédito de influência. A gente não pode ser burro e também isso vai também para os demais, tá? Procurador, promotor e todo mundo que está envolvido nisso sempre acaba depois ali galgando alguma coisa que sim é benéfico para ele, sendo um caso onde as pessoas são realmente culpadas ou sendo um caso onde todo mundo ali é inocente. Eu não vou lembrar de jeito nenhum agora o nome dela, mas tá passando aqui a foto dela e o nome dela aqui para vocês, e ela diz o seguinte, que ela começou a ter umas desconfianças porque assim, ela disse que ela achava muito frágil um processo que só envolvia, de repente, as partes envolvidas todas, elas vinham apenas de pessoas com tão pouca idade e que, de repente, você ter ali, de repente, placas, é impossível um clube desse funcionar e você não ter uma pessoa adulta para dizer, olha, eu estive lá. Porque se alguém estivesse lá, eles poderiam dizer se tinha ou se não tinham pequeninos ali dentro. Então, já seria uma ajuda. Claro que talvez se você estivesse lá você não diria isso, principalmente porque senão você seria ligado ao caso, mas ela estava tentando procurar alguma coisa. E ela também queria o seguinte, ela queria tentar encontrar em câmeras de segurança as placas dos carros que chegavam no lugar, porque ela dizia que para que eles chegassem até esse clube em Maniola, os pais dos pequenos teriam que levá-los de carro. Então, automaticamente, em algum momento, essas placas de carro elas seriam ali mostradas, né, pela câmera. Não ia ter como não ter isso revelado. Então, ela achou por bem que fossem atrás dos dois donos desse clube. Só que acontece o seguinte, no documentário é mostrado pra gente que, na verdade, o Philip Kemp, ele ligou pro pessoal, ele ligou pros donos do clube. Só que talvez a fita que ele conseguiu com a gravação deles não era uma fita favorável pro caso. Porque, veja, durante essa gravação, eles teriam dito o seguinte: cara, você sabe que a gente não pode contar isso assim, esse não é o tipo de negócio que a gente pode ficar revelando o nome ou revelando quem estava participando. Aqui tinha policial federal, procurador, aqui tinha de tudo e a gente não pode ficar falando o nome dessas pessoas e não pode expor essas pessoas. E esse policial, ele ficou insistindo e dizendo que então estava tudo certo, estava tudo bem, ele também não queria expor as outras pessoas, ele também não queria de repente sem querer acabar expondo uma autoridade. Lembrando, ele era um policial e os demais eram autoridades. Mas ele dizia que tinha de todo tipo de policial. E essa fita, agora, como eles descobriram essa fita para colocar no documentário, é uma incógnita, mas tá lá o cara falando, né, as coisas ali que aconteceram. Ele dizia, o que acontece aqui entre adultos, nunca aconteceu nada aí do que estão falando. Ele pediu listas, e aí ele disse, eu não vou fornecer lista para você não tá entendendo do que se trata. E realmente, a gente tá falando de uma coisa que é muito íntima, uma pessoa que faz esse tipo de jogada, que tem esse tipo de estabelecimento, ele não vai soltar por aí listas, um pouco ele vai dar nomes, ou ele vai querer se comprometer com isso, até porque isso pode ser uma coisa perigosa. E talvez tenha sido nesse momento, e aí é um talvez meu, tá? Talvez tenha sido nesse momento também que o Philip Kemp tenha ficado com medo também, porque ele acabou sabendo demais, né? Quem é que sabe? E falar com a Marge, ele disse que já tinha falado que ele teria que ter investigado a Marge antes de falar com os filhos dela, porque querendo ou não, a Marge não era a mãe deles, a Marge também era uma adulta, e segundo ali o que ela coloca, o que ela quer dizer é, não dá pra você sair confiando assim, a Marge tá cuidando deles, parece ser uma boa pessoa, mas ela também deveria estar passando por uma investigação, ela, o marido, para saber até se não tinha algum tipo de relação ou correlação, nunca dá para saber. E ele dizia que ele não tinha feito isso. Só que havia rumores de que ele tinha essas fitas. As fitas de que ele teria feito sim perguntas para Marge, que ele tinha falado com esse pessoal da boate. Enfim, ele tinha. E aí tem um momento em que ele fala o seguinte para ela. Ele diz para ela que ele não tinha encontrado nada lá. E aí esse nada lá deixou ela um pouco assim pensativa. Lá onde? Ele tá falando da fita. Porque ele gravava tudo ele gravava. Então ela pensou, por que ele não gravou isso? Ela começou a questionar ele. Ela disse, escuta, mas você sabe e entende a minha desconfiança de você não ter uma fita. Porque quando eu conversei com você, você disse que lá você não encontrou nada, nenhuma prova que pudesse incriminar
a Mardi ou incriminar qualquer outra pessoa, além desses 6 que já estão presos. E ele confirmando que sim, que entendia o posicionamento dela, que ele talvez tenha colocado ali as palavras de modo errado, mas ela já começou a desconfiar dessa situação toda. E a questão é a seguinte: ela estava desconfiada e parece que a fita existia, porque a fita foi tocada no documentário, então eles não fariam isso se essa fita não existisse. E tá lá um policial realmente conversando e falando, e tá lá os donos da boate dizendo quem eram os frequentadores, os bambambãs ali da cidade e talvez até o entorno, pessoas graúdas, pessoas importantes. E o problema disso é que quando envolve muita gente importante, tudo precisa ser muito rápido e muito exemplar para que as pessoas ou calem bem suas bocas ou se sintam ali, né, a justiça foi feita, então a gente não vai questionar mais nada, porque eles fizeram tudo o que podiam. E é aí que a Chantal também vai sentar no banco dos réus, voltando aqui no julgamento da Chantal, que é mãe dos pequenos, e vai ouvir da boca dos próprios filhos coisas que eles contaram pra Mardi, pro policial Kemp, e até mesmo o Hunter, o filho, ele conta que ele confirmou tudo na cara da Chantal, que quando o Jimmy, que foi o primeiro que foi condenado à prisão perpétua, que era o namorado da mãe dele, foi condenado, ele ficou muito feliz, ele não teve remorso algum, ele ficou feliz de ter sido condenado. E aí a Mardi diz, eles se sentiram vingados. E é aí que eu penso, claro que eles se sentiram vingados. Além de tudo, o Hunter, ele deixava muito claro que o Jamie, ele era um cara que brigava muito com a mãe dele, que a mãe dele chegava até a desmaiar. A gente não sabe como isso ficou ali na cabeça dele, só que agora era a mãe dele. E ele não teve problema nenhum, ele contou tudo e parece que eles tinham tudo muito vivo na cabeça deles. Então eles contavam, eles demonstravam, tudo isso em julgamento. Então meio que assim, não tinha muito o que fazer. E quando eles entravam, ganhava todo mundo, porque eles eram lindos. Então as pessoas olhavam pra eles e diziam, meu Deus, como uma pessoa pode fazer uma coisa dessa com esses anjinhos? E esse tipo de comentário dominava, a um ponto que eles tentaram tirar o caso da cidade. Falar, não tem condição de julgar esse caso aqui nessa cidade, na cidade de Tyler. E eles estavam sendo julgados em Tyler, tá? Lá no condado de Smith, então nem era Mineola, era um lugar um pouquinho mais conservador que Mineola. E a história estava totalmente espalhada, todo mundo sabia quem eles eram, né? Os monstros que eles eram, e começou-se o julgamento. Só que aí chegou o dia do julgamento do Boogie Red. O Boogie Red morava em um trailer, que seria a pessoa que filmou e depois acabou com as fitas porque ele teria queimado onde ele queimava o lixo. Enfim, as pessoas ao redor diziam que o Boogie Red, ele só era um cara que aparentemente trabalhava muito duro durante a semana e que no dia de folga ele sempre comprava ali um saco bem grande, assim, meio que tamanho família, de coxas de frango para poder fazer um churrasco ali no quintal. Ele morava mais uma vez em um trailer, era uma pessoa muito simples e que sempre dividia basicamente ali a comida com os amigos que iam chegando. E ele era amigo da Chantal e do Jimmy, o pai dos meninos. Então, naquele momento, ele acabou sendo envolvido por causa disso e ele dizia o seguinte: eles me envolveram nessa situação, isso antes do julgamento. Eles me envolveram nessa situação, só que tudo que eu fazia era churrasco. Eles chegavam lá, os filhos deles ficavam pelo quintal, comiam, brincavam, viam TV e depois eles iam embora, porque eu tinha que dormir, porque eu trabalhava cedo. Então essa era a parte ali do Boogie Red, era o que o Boogie Red dizia. E a mãe do Boogie Red viu aquela situação e ela não tinha muito dinheiro, mas ela teria usado a aposentadoria dela para contratar um advogado. E o advogado, ele começou a ir em cima e começou a descobrir algumas coisas bem sérias, como por exemplo, um dia ele disse que ele estava no escritório dele e que uma mulher chegou no escritório dele e deixou várias e várias caixas, muitas caixas, e ela disse o seguinte para ele: aqui vai ter provas que você nem imaginava que tinha. Ele começa a dar uma olhada na papelada e ele diz o seguinte, que tinham provas, por exemplo, pessoas que viram de repente a pessoa em algum lugar, ou que entraria como um álibi para aquela pessoa, aquilo era retirado do processo. Ou alguma coisa que serviria de defesa para o cliente dele não foi dado a ele, coisa que é contra a lei. E tudo era permitido nesses julgamentos. Nada fora ali, de repente, do rito, nada fora do que é correto no julgamento era punido pelo juiz. Tudo podia. Então, quando era para a parte da defesa, a coisa já era diferente, mas a acusação podia tudo. Então, quando ele teve acesso a tudo aquilo, ele também vai saber de uma outra coisa que é uma reviravolta, porque ele percebe a mesma coisa ali que o pessoal. Não tem um adulto aqui dizendo nada, quer dizer, não tem um caso, né?
essa é a verdade. Ele, como advogado, analisou tudo, ele disse, mas aqui não tem um caso, não tem nada que seja aqui considerado uma prova, não teve nada, né? Eram ali pequeninos contando essas histórias que ninguém sabia de onde veio, mas que estavam também em um lar estranho, vamos combinar, um lar adotivo, pessoas ali que eles nunca viram. Ninguém teria, teoricamente, falado com a Marge ou investigado a Marge, investigado o John, e é aí que ele faz o seguinte, ele diz, bom, é aí que eu começo a tentar entender e que eu percebo que a promotoria não apenas agia mal durante os julgamentos, estava agindo mal durante os julgamentos, como também estava agindo de forma errada, escondendo provas, enfim, fazendo diversas coisas que eram erradas. E esse cara, ele era um ex-fuzileiro muito focado e ele estava bem bravo. E ele era bem dramático também. Só que não adiantava muita coisa, meu amor, porque você chegava lá para acontecer o julgamento, você podia ser quem fosse, não adianta. O juiz, ele simplesmente era sisudo, levava para frente, promotor, ele deitava e rolava, depois entravam, né, os pequenos e simplesmente acabava. Ninguém mais iria dizer que aquela galera não merecia pegar prisão perpétua. O advogado do Boogie Red começou a fazer tudo o que era possível ser feito, como, por exemplo, cobrar que investigassem mais aquele lugar, procurar por placas, procurar por pessoas. Isso tudo já tinha sido pedido, mas eles não procuravam. No final das contas, não adiantou muito não, porque ele acabou pegando prisão perpétua também, assim, não tinha o que fazer, você sentou lá, você pegou prisão perpétua, e isso era uma coisa assim que começou a chamar a atenção das pessoas, e é aí que vem o quarto julgamento. Só que antes de chegar ao quarto julgamento, tem uma coisinha aí. Em todos os julgamentos, tanto a Marge como o John, eles estavam presentes, então eles sempre estavam assistindo tudo. E vai ser nessa época, na época que tá acontecendo o julgamento do Boogie Red, John, ele também vai ser julgado. Um dos filhos adotivos dele teria acusado ele de fazer coisas inapropriadas quando estava morando na casa dele, do John, tá? Desse Papai Noel bonzinho aí que vocês estão vendo. E o nome dessa mulher era Jenna. A Jenna, ela tem uma história complicada, uma história interessante, inclusive, porque veja só, a Jenna vai morar com essa família em 1985. Segundo a Jenna, ela diz que ela veio de uma família que tinha muitos problemas também com substâncias ilícitas e que um dia a assistência social chegou, encontrou eles sujos, fraldas sujas e desnutridos, tirou eles de lá e ela acabou na casa então da Marge. Na casa da Marge as coisas eram muito difíceis e com 7 anos de idade o John começou a fazer com que ela assistisse a filmes que não eram para ela estar assistindo, e depois disso o comportamento dele com ela passou a ser um comportamento de abuso. E aí o que acontece é que ela tentou contar para Marge, contar que ele estava tocando, tentar contar que ele estava beijando, contar todas essas coisas, e a Marge passou a ter raiva dela, como se ela fosse culpada do comportamento do marido. E todas as vezes em que ele queria assistir esses filmes e ela tampava o olho, ele dava surto, dizia que ela era culpada, que ela não podia tampar o olho. E ela conta que certa vez a Marge até mesmo furou o pescoço dela, assim, a Marge era muito, mas muito assim, abusiva mesmo com ela, e ela disse que muito cedo aí, com seus 10 anos de idade, com aquela situação toda acontecendo, ela sem ter pra onde ir, ela começou a beber muito e ela dava bastante trabalho. Ela admite isso tudo e ela diz que era um verdadeiro inferno morar com a Marge e com o John. E aí o que acontece é o seguinte, ela diz, aí vem a parte dela em que ela conta, que o que aconteceu foi, ela estava em casa quando de repente ela viu o caso, né, do que esses irmãos estavam contando, essas pessoas sendo presas, os julgamentos iam começar. Ela disse, isso é armação da Marge, eu já conheço essa história, isso é armação da Marge. Quantas vezes eu estava no sofá e ela dizia assim, John, sabe o que nós podemos falar sobre fulano? Nós podemos dizer que ele passava por isso na mão dos pais. Só que até então a gente fica se perguntando por que a Marge ela faria isso, por que a Marge armaria isso, o que ela ganharia fazendo isso. Então a Jenna diz que, na verdade, os irmãos dela, que eram filhos biológicos da Marge com o John, eles tinham um tratamento totalmente diferente, assim, eram mundos diferentes, eles nunca passaram por absolutamente nada. E ela dizia que isso também era uma coisa que marcava eles como vocês não fazem parte da família, vocês estão aqui, mas vocês não fazem parte da família. E aí perguntam para ela, mas por que você acha que ela fazia isso? E ela disse, por quê? Porque ela ganhava dinheiro com isso. E aí é que as coisas começam a dar uma reviravolta.
A Marge conta que com 24 anos de idade, ela conhece o marido dela. Eles decidem se mudar, é quando se mudam da Califórnia para Mineola. E ela disse que no Texas ela conheceu o marido dela. O marido dela é esse rapaz que está aparecendo aí, parece ser uma excelente pessoa. E ela conta absolutamente tudo sobre a vida dela, como a vida dela era difícil, ela foi descabeçada, que ela foi uma pessoa que ficou perdida há muito tempo. Só que ela nunca tinha contado, nunca, sobre o que ela passou com o John, porque ela tinha vergonha. E a Marge tinha dito para ela que se ela contasse sobre isso para qualquer cara, ninguém ficaria com ela. Então ela morria de medo disso, ela morria de medo que isso acontecesse. Quando ela começou a namorar, isso foi um problema para Marge. Ela já estava com 24 anos, mas a Marge não aceitava que ela tivesse um namorado. Talvez ela tivesse medo que ela acabasse contando, que essa história se espalhasse e tudo mais. Então ela começou a pegar no pé do namorado da Jenna e, infelizmente, para Marge não tinha nada para ser dito contra o namorado da Jenna, que era para todo mundo ali uma excelente pessoa. E os dois começaram a namorar, os dois começaram a dar certo e ela se casou, ela ficou com ele. E automaticamente a Marge, ela não proibia a entrada da Jenna, até porque sabemos que tinham os outros irmãos, foram criados todos juntos, deve ter ali algum carinho, enfim, um vínculo, porque ela era bem jovem quando ela foi para casa, bem pequenininha quando ela foi para casa da Marge, e é meio difícil a gente pensar que ela não tem nenhuma ligação com esses irmãos que ficaram muito bravos quando souberam que ela estava processando o John. E aí, como eu falei para vocês, quando ela vê essa situação toda acontecendo, vindo da casa da Marge, ela falou assim, não, isso aqui é uma situação que eu sei muito bem, como isso começou, eu sei muito bem o que está acontecendo aqui e ela está manipulando esses pequenos, ela tá manipulando e na verdade quem fazia esse tipo de coisa era o marido dela, era o John, e ela sabia disso, ela sabia porque eu contei várias vezes, eu contei por anos e eu sofri por contar. Então assim, a situação ela não era uma situação escondida, segundo a Jenna, a Marge, ela sabia do comportamento do marido dela. Ela perdeu o medo, contou tudo pro marido dela e o marido dela disse, então vai lá e faz o que você acha que você deve fazer. Ela foi lá e ela processou o John, ela foi lá e contou o que aconteceu com ela quando ela vivia nesse lar adotivo. Coisas ali foram contadas e aí o que acontece é que ele também acabou no banco dos réus, o John. E isso foi uma grande reviravolta, um verdadeiro escândalo, porque ele estava sendo acusado daquilo que basicamente ele estava ajudando a acusar outras pessoas. Ele e a Marge. E a Marge, ela disse que ela conseguiu provar que eles eram excelentes pessoas, que ele nunca teve nada a ver com aquilo, que aquilo era só uma maldade vinda da Jenna, que ela vendeu tudo que ela tinha para poder provar que o marido dela era inocente. Enfim, ela fez de tudo e ele realmente não teve nenhuma punição. Ele passou por lá, depois disseram que não tinha prova suficiente, o caso foi arquivado, depois nem tinha nada, não constava nada, nenhum processo, nada. A ficha saiu assim, ó, limpinha. Só que acontece que a Jenna, mesmo que a Jenna não tenha conseguido colocar ele na cadeia por causa disso, a Jenna era uma filha, ela passou pela casa, ela foi uma filha, né, desse lar provisório e ela tinha a história dela para contar. Agora ela era uma adulta responsável pela vida dela e a gente sabe que lá você não pode mentir sobre as coisas. Se te pegarem nessa mentira, você também pode ser preso. Então ela era uma testemunha adulta. Essa testemunha adulta também vai começar a ser levada para o tribunal. E a gente pensa, bom, as coisas vão começar a acontecer. Ainda não, mas depois vão sim. Até porque a Marge vai aprontar para Jenna. A Marge vai aprontar para Jenna porque ela vai dizer o seguinte, que certa vez, mesmo com o processo rolando, a Jenna chegou com o marido na casa dela, ela já estava com os 3 filhos novos dela, que eram esses que estavam contando sobre o clube. Ela teria dito, Jenna, entra aqui, que o marido da Jenna estava impedindo a Jenna de ir até ela. Não, o marido da Jenna, quem é que pode provar que o marido da Jenna estava fazendo isso? Era a Marge que estava contando isso. E a Marge ficou assim, assustadíssima, porque quando o marido da Jenna saiu do carro, os filhos dela, os 3 filhos que estavam denunciando a esse clube, disse o seguinte, que o marido da Jenna trabalhava no clube e que ele tinha um dragão desenhado nas costas. Eles estavam em casa tranquilos, né? A Marge teria ficado assustadíssima, chama a polícia, faz aquela coisa toda e aí eles levam o marido da Jenna para a delegacia, conduzem ele pela manhã e verificam o corpo dele inteiro. Ele disse que ele teve que ficar lá como veio ao mundo e eles começaram a fotografar tudo. Ele tinha tatuagens nos braços, os braços eram fechados com tatuagens e tinha sim dragão desenhado nos braços dele, mas
As costas não tinha nada. Então, assim, eles tiveram que liberar, não tinha como confirmar e que isso era verdade. E a Jenna disse, ela só fez isso para tentar me prejudicar porque ela tinha raiva. Ela sabia, no fundo, que ele não me deixou. Ela sempre dizia que se eu contasse essa história, quem estivesse comigo não ficaria mais. Ou se eu contasse, falasse sobre isso, ninguém nunca ficaria comigo. Isso não aconteceu, ele ficou do meu lado e isso deixou ela enfurecida, porque é assim que ela age, ela sempre agiu assim. Bom, quando isso acontece, a gente já percebe que então esse senhor, ele não tinha ninguém ali, não tinha mais ninguém que pudesse acusar ele de nada, esse John aí. Então ele estava limpo, mesmo que fosse aí durante, né, os processos, durante o que estava acontecendo, todos os julgamentos, todo mundo pegando prisão perpétua. Até que o advogado do Booger Red tenta, né, extrair alguma coisa da Marge. Ele diz o seguinte, bom, já que ninguém tomou o depoimento da Marge, eu vou tomar o depoimento da Marge. Vamos lá, eu quero fazer algumas perguntas, na verdade, para a Marge. Então, Marge, senta aqui. Ele disse, eu fiz 50 perguntas para aquela mulher, só para ela dizer, eu invoco a quinta emenda. Então, assim, a quinta emenda você não responde, você tem o direito de permanecer calado. Ela dizia isso, que ela não ia responder, né? Quinta emenda. E ele disse, eu continuava fazendo as perguntas. E ela não tinha resposta para me dar. Não tinha resposta para me dar. Só que não adianta, o grande finale era sempre colocar os pequeninos para dar o depoimento deles, o que acabava realmente chamando a atenção dos jurados. A gente tem que pensar que são pessoas que estão ali ouvindo aquelas histórias. E a própria jornalista, ela dizia que era de cortar o coração pensar que alguém era capaz de fazer isso. Então você imagine só, né, quem estava ali ao redor e pessoas tão conservadoras, enfim, todo um contexto. E aí o que aconteceu? Perpétua para Booger Red. E quando chegou a vez da Sheila e do Jimmy, aí as coisas foram um pouco diferentes, porque a Sheila e o Jimmy foi uma situação em que os dois, eles conseguiram um acordo. Se eles dissessem, eles ficaram presos, eles estavam presos, eles foram um dos últimos a serem julgados e os acordos começaram a sair. Por quê? Quando chega a vez deles, eles já estava meio frágil esse caso. As pessoas já estavam começando a se perguntar se aquilo tudo era real, se não tinha sido inventado. E tinha também um jornalista que disse que nunca tinha pisado naquela cidade, mas ele disse que começou a achar um pouco estranho o comportamento da Marge. Então ele disse que ele queria falar com a Marge. E a Marge falou tranquilamente com ele, coisa que ele estranhou bastante. E a outra jornalista, uma jornalista que agora já, claro, né, estava um pouco mais velha, mas era bem jovem quando tudo aconteceu, ela disse que ela chamou pela Marge na porta, mas ela sabia que a Marge não falaria com ela. E para espanto dela, a Marge não apenas falou com ela, como falou, mostrou a casa, mostrou tudo, contou a vida. Segundo os vizinhos, para você saber sobre a vida da Marge, era só você passar meia hora com a Marge, porque em meia hora só ela falava e ela só falava sobre ela, e quando passava meia hora você já sabia absolutamente tudo sobre a vida dela. E essa era a Marge, assim, a vida das outras pessoas não importava, ela só queria contar tudo o que ela fazia da vida dela e mais nada. E aí a gente começa a prestar atenção quantas vezes a Marge não perdeu a oportunidade de falar durante esse documentário. A Marge falava sem parar, assim, tudo era ela que contava, inclusive todas as partes mais dramáticas e tal, eram contadas por ela, como se fosse assim, os meus filhos me contaram. Então eu tô contando aqui para vocês e você via como isso se repetia e nunca tinha corroboração de um adulto. E até mesmo para fazer a defesa do marido dela, ela que começou a usar tudo, falar mal da Jenna, enfim, um verdadeiro caos. E aí esse jornalista faz o seguinte, ele conversa com ela e diz que vai procurar os filhos adotivos dela antigos, afinal de contas, desde 1980 essa mulher tá adotando pessoas, ela tá adotando pessoas ali, dando lares provisórios, não é possível que não tenham adultos ali para conversar com ele. Ele disse, essa história ela já é uma história muito ruim com tudo que tá acontecendo, essas pessoas são pessoas horríveis, ou se a história for outra, também vai ser uma história bem horrível. Logo, ele começa a procurar os filhos adultos dela, não apenas a Jenna, outros filhos. Um disse o seguinte, bom, eu nunca conheci uma mulher tão manipuladora como essa. O outro filho disse, um outro filho, tá? Falou o seguinte, essa mulher transforma todos nós em marionetes, ela só mexe as cordas. É ela que decide quem faz o quê, como e como cada um deve falar e o que deve falar. Ela está manipulando os filhos, ela está manipulando esses três agora.
e tudo que se falava sobre ela, e diferentes épocas, tá? Eles não precisavam nem ter vivido juntos, eles tinham a mesma coisa a falar. Então, isso começou a dar para esse jornalista ali algumas desconfianças, e o jornalista começa a ir atrás, então, conversar com a Marge e contar para ela o que os filhos tinham dito sobre ela. E a Marge começa a chorar no documentário, dizendo que não acreditava que eles tinham feito isso, que eles tinham falado isso e que as coisas precisavam terminar desse jeito, porque ela só fez o bem para eles. Aí passa o filho dela dizendo que ela era uma pessoa maravilhosa e que essas pessoas estavam fazendo um mal muito grande, que ela era uma mãe incrível, e a Jenna dizendo, é claro que ele vai dizer isso, porque isso nunca aconteceria com eles, eles eram os filhos biológicos, a nossa vida era outra. Então, coisas assim eram contadas que depois a gente fica assim de bobeira, porque as coisas elas já começaram a mudar, porque a Gabi, ela já começa a querer sair dessa história. Situações como essas, forjadas, tá? Se elas são forjadas, não dura muito tempo. Sempre vai ter um deles, tá? Que vai se levar pela emoção de, eles estão contando isso, será que é verdade? E acaba meio que, não, você precisa falar, ter força para fazer justiça a favor deles. Então, a pessoa, ela pode até, né, o pequenino ali, ele até pode, de repente, se sentir meio que na obrigação de ajudar aquelas pessoas que são tão próximas. Então, a Gabi era como se fosse irmã daqueles 3 pequenos que estavam dizendo que tudo aquilo aconteceu com eles. Então, é um pouco complicado da gente entender o porquê foi feito, né? Porque eles aceitaram fazer aquilo. Só que a gente não sabe como é que estava o psicológico deles também quando eles chegaram nessa casa, porque não é como se de repente eles tivessem também a melhor vida do mundo antes de ir para casa da Marge. Não significa que a Marge era uma boa pessoa ou não, mas a questão é que eles também podiam não estar, né, no seu melhor ali psicológico, perspectivas colocadas na cabeça, olha, essas pessoas te odeiam, se de repente tudo der certo, você pode morar aqui com a gente, olha como nossa casa é incrível, a gente mora no lago, vocês podem fazer o que vocês quiserem. É muito fácil manipular, na verdade, um pequenino, é muito fácil manipular, se essa for a sua intenção. Se você já tiver alguma prática nisso, é melhor ainda. E segundo o que era contado, né, segundo o que foi contado pelos filhos mais velhos, parece que a Marge, ela tinha bastante prática nisso. E aí chega também o julgamento do Dennis Pittman. Dennis Pittman, ele estava tão dopado quando ele foi para o julgamento que eles estavam dando altas doses de medicamento para ele, de calmante para ele não sabia nem onde ele estava. Ele também tinha um advogado, mas assim, não tinha muita coisa a se fazer, ele não conseguia nem se defender, enfim, ele estava aéreo, além aquém de qualquer coisa, e eles estão lá fazendo a defesa dele. E aí chega a hora, então, da Gabi ir até lá e dar o depoimento dela. E é justamente no caso do Dennis Pittman que ela vai decidir fazer a coisa certa pela primeira vez. Ela vai dizer que, na verdade, ela nunca viu o Dennis Pittman. Eram mentirosas, ela nunca quis fazer mal a eles, mas ela mentiu e ela estava lá para poder assumir esse erro, assumir essa mentira. Ela disse que nada daquilo nunca aconteceu, que aquele jardim de infância nunca aconteceu, ela não sabe como aquilo surgiu, como essa história surgiu e que na verdade ela precisava fazer a coisa certa porque ela tinha um nó na garganta desde o primeiro julgamento e que ela não queria mais continuar com aquilo, que aquilo era uma farsa. E aí perguntam para ela, o juiz pergunta, mas você acabou participando de vários julgamentos, o que te fez mudar o seu testemunho agora? E ela disse que era Deus, porque ela disse que estava numa casa que ela tinha que passar 3 horas por domingo na igreja. Então ela disse, naquele momento só me veio Deus. Ela falou, e por incrível que pareça, eu me senti realmente muito melhor, eu me senti muito mais tranquila, muito leve. Ela falou, não sei explicar, eu também não tinha tanta idade assim, mas eu disse que ele não tinha nada a ver com aquilo e que aquela história, na verdade, era mentira. Depois disso, eles não chamaram ela para julgamento nenhum, assim, não colocaram mais a Gabi em nenhum outro julgamento, e eu fico imaginando também o medo que ela não deve ter sentido de, será que agora que eu não cooperei, onde vão me colocar? O que vão fazer comigo? Porque você também tá na mão do sistema, é complicado. E ela teve essa coragem e foi muito ovacionada por isso. Esse jornalista, quando chegou o julgamento do Dennis Pittman, ele disse, eu nunca vi uma pessoa com tanta força, tão pequena, tão novinha e ter tanta coragem, tanta força em meio àqueles caras. E depois daquilo, o que aconteceu? Dennis Pittman foi condenado à prisão perpétua. Também prisão perpétua. Não tinha outra coisa, era sempre prisão perpétua. Quando chegou a vez da Sheila e do Jimmy, isso já tinha uns 4 anos de processo rolando, eles decidem fazer diferente. Eles decidem fazer um acordo com eles que se eles assumissem tudo,
eles poderiam ficar soltos. Só que eles não poderiam chegar perto da filha deles, a Gabi, mas era a filha da Sheila, né? Então a Sheila era tanto mãe da Chantal quanto da Gabi. Eu me sinto na responsabilidade de falar isso, porque senão mistura tudo. O que aconteceu? Eles oferecem esses acordos. E é aí que o jornalista diz. E aí tudo ruiu, porque eles queriam que a gente acreditasse, que a gente engolisse que o juiz Jack Skin, que o procurador Matt Bing e que o John Maff estavam oferecendo acordos para pessoas assim, abomináveis como essas, pessoas que deveriam desaparecer da sociedade. Ele disse, isso parece piada para mim, porque assim, é o tipo de coisa que eles nunca fariam se eles tivessem alguma razão, e todo mundo ali estava percebendo que eles não tinham razão, era nenhuma. Bom, mas a condição do acordo também tem que ficar bem destacada, eles não poderiam chegar perto da filha deles, tá, da Gabi. Então isso acontece, a Gabi continua morando de lar em lar, mas eles não podiam ficar próximos, enfim, toda uma situação complicada. Depois disso, quem começa a receber acordos também é quem acabou pegando prisão perpétua. Então, eles começam a receber esses acordos, começam a aceitar os acordos que estavam sendo oferecidos por essa galera aqui, enfim, né, os top Texas ali, da Justiça do Texas, oferecendo acordo para essas pessoas. Então, também a Chantal e todo mundo acabou recebendo acordo lá. Menos uma pessoa, por incrível que pareça, quem não recebe, mas você tinha que assumir que você fez. Você tinha que assumir que você sim participou, que você era participante de uma quadrilha, que teve sim, tudo aquilo que as crianças contaram aconteceu, porque senão você não podia participar do acordo. Então não é como se eles não tivessem mais nenhuma acusação, não. Eles continuam tendo acusação, eles estão em liberdade porque eles fizeram esse acordo. Você assume e pode ficar livre. No caso da Sheila e do Jimmy, eles tiveram que abrir mão até os 18 anos de chegar próximo à filha deles. No caso dos outros, eles continuaram morando com a Marge por um tempo. E talvez esse tenha sido um tempo em que a Marge tenha descontado tudo que deu errado em cima deles. Porque o Hunter, ele basicamente assim, ele chegou a contar coisas absurdas. Ele contou que uma das irmãs dele chegou a bater a cabeça no piso de mármore e precisar ali ir para o hospital, e situações assim absurdas acontecer na casa, completamente fora de controle. A Marge ficou fora de controle, eles não podiam falar fora de hora, não podiam falar fora de lugar, ele apanhava muito, segundo ele, e a situação era muito tensa e eles não aguentavam mais, tentavam fugir, era assim um verdadeiro inferno. E aí eles queriam sair das mãos deles, não queriam mais continuar, procuraram a mãe, chegaram a entrar em contato com a mãe para que a mãe tirasse eles dessa situação. Eles foram então para um julgamento no ano de 2013. Os filhos da Chantal rapidamente voltaram para Chantal, apenas a mais nova acabou precisando ficar em outro lar adotivo, depois aos poucos foi se restabelecendo, ficaram juntas. Então uma das filhas, inclusive a Chantal, ela fez uma casa como se fosse uma casa móvel e que fica muito próxima à casa dela. Então todo mundo começou a morar ali muito próximo. Mora a Sheila, mora a Chantal, mora também os filhos da Chantal. E a Gabi, como ela não podia chegar perto dos pais, ela ia ter que morar em lares adotivos ou orfanatos até o dia que fizesse 18 anos. Só que ela foge de um lar adotivo, e liga pro pai dela, pro Jimmy. E quando ela liga pro Jimmy, o Jimmy vai, enfim, dar um jeito, conversa. Até quem conta isso é o jornalista diz que ficou muito emocionado, porque acho que o Jimmy chegou a falar com ele sobre se ia ou não, se ele podia cobrir isso até para poder se defender, e eles vão encontrá-la perto de uma parada de caminhões, e ela estava com um namorado, ela era super novinha, e aí ele, enfim, acolhe, né, a filha dele, e ele fica completamente emocionado. Ele diz que mesmo que tudo aquilo aconteceu, porque vamos combinar, as coisas que ela contou, falando da mãe, falando dele, né, do pai, foram coisas muito complicadas, muito complexas. Por que ela entrou nesse jogo? Será que ela tinha ali uma vontade, de repente, de morar com os outros podiam dizer que a vida deles era muito boa, naqueles encontros, né, para poder conversar sobre a vida que eles passavam ali, que o policial ficava gravando todas aquelas coisas que eles acabavam inventando. Não dá para saber se eles não diziam, olha, nossa vida é incrível, maravilhosa, se você contar tudo certinho, você pode morar com a gente. E vamos combinar, é como se você pegasse, assim, pessoas que estão morando em trailers. A vida é muito difícil, as coisas são complicadas, e aí você leva para uma super casa no lago, sabe? Não dá para saber o quanto isso não encheu os olhos dos pequenos, e não é para menos, né? Você sai de uma situação onde você precisa de tudo e você vai para um lugar onde você não precisa de nada. O Hunter dizia assim que ele ali com seus 8 anos, ele dizia
eu falava e parecia que eu não estava falando da minha família. Eu não conseguia entender mais essas pessoas como minha família. E depois tudo isso passou, inclusive passa no documentário ele lendo as coisas que ele teve que falar. E ele pediu muito perdão para a família dele, ele pediu muito perdão para a mãe dele, ele pediu muito perdão para a avó, enfim, todo mundo ali tentou se perdoar de um jeito, mas é pesado, porque a Sheila, por exemplo, ela conta que ela ficou presa, ela passou coisas horríveis na cadeia, depois ela voltou para casa, ela disse, a Gabi era o meu bebê. De repente isso começou a acontecer, ela disse, ela ainda é o meu bebê, eu ainda a amo demais, mas você percebe que fica, né, ali uma certa mágoa. E perguntam para ela sobre confiança e ela disse que ela não confia em mais ninguém. Ela disse nada mais era do que uma mulher rica, porque a Marge era uma mulher rica, falando de nós pobres com problemas de pobres. E aí ela viu ali uma situação em que ela podia se beneficiar. E aí a gente fica se perguntando, se beneficiar como também, né? Porque você vai ficar ali com, enfim, pequenino. Será que estava acontecendo um comércio, alguma coisa assim, a gente não estava sabendo? Começa a se perguntar. Pessoas muito simples falando a mesma coisa. E aí você vê também a Chantal, que modificou a vida dela inteira. Chantal passou por situações complexas na cadeia. A Chantal disse que não apenas passava por muitas agressões, como também ela foi várias e várias vezes até porque, lembrando, tem coisas que não são aceitas na cadeia e a gente não pode pensar que isso não aconteceu com os homens, tá, da família. Eles não chegaram a falar. O Jimmy, por exemplo, o Jimmy participou, o Jimmy falou, né, ali com o pessoal no documentário, falou sobre a filha dele, falou que ele conhecia a cadeia, que a cadeia, muitas vezes ele esteve na enfermaria, porque ele acabou, né, sendo machucado e tudo mais, mas ele não falou nada referente a isso, mas não dá pra gente dizer que não aconteceu, né, afinal de contas, ele era o cara que tinha participado disso aqui, disso tudo aí, dessa coisa bizarra aí que foi contada. Então, essas pessoas, elas foram pra cadeia com esse estigma. Então, assim, você chegou lá, esse é o tipo de coisa que eles não perdoam. E a Chantal, ela contou que ela passou, assim, situações terríveis, mas terríveis mesmo. Então, quando ela voltou, que nem ela fala, a gente vai tentar seguir. Ela continuou lutando pelos filhos dela, ela continuou indo atrás. A Gabi, ela não foi direto à mãe, tá? Ela foi primeiro atrás do pai. Eles acabaram, acho que, se separando, porque eu não vi em nenhum momento eles juntos, assim, o pai e a mãe. E dá pra perceber que ela é muito mais ali chegada no pai, dá pra perceber que o pai também tem aparentemente condições financeiras um pouco melhores, e ela vai visitar a mãe dela, e ela tinha vontade de visitar a mãe dela, então ela disse que certa vez ela pediu pro pai, e um dia eles pegaram meio que a mãe ali de surpresa, e ela não sabia o que fazer, e aí quando ela viu a filha dela, ela viu a Gabi, ela abraçou a Gabi, ela disse que ela não conseguia soltar, porque era a filha dela, ela tinha muita saudade. Só que eram muitas coisas. Ela passou realmente muita coisa. As mulheres ali passaram coisas assim bizarras. Se os homens passaram, eles não falaram no documentário, não tinha nenhuma nota de ninguém no documentário. Agora nós podemos conhecer essas pessoas, falamos um pouco sobre essas pessoas. A Chantal, ela foi uma pessoa que acabou se envolvendo com substâncias ilícitas. A Sheila, nada disso. A Sheila e o marido viviam bem, até o dia que a Gabi contou aquelas coisas e a polícia veio buscá-los, assim. Não tinha outra coisa, eles não participavam de nada, não eram envolvidos com substâncias ilícitas, já a Sheila era, tá? A Sheila errou na vida dela, ela não nega isso, só que ela disse que foi pesado, né? Foi pesado que ela passou na cadeia, não foi pouca coisa não, e depois teve a questão toda dos acordos. E agora a gente vai falar do Boogie Red, porque o Boogie Red na verdade não tinha nada a ver com isso. O Boogie Red era conhecido por ser uma pessoa muito querida por todos que estavam ao redor. Mas quem eram essas pessoas? As pessoas pobres. Ninguém foram ouvir essas pessoas. Ninguém parou lá para ouvir o pessoal que morava próximo ao trailer. Não, ninguém quis ouvir. Ele era um cara que morava num trailer, trabalhava muito, era um cara generoso, gostava de dar coxa de frango para todo mundo para poder assistir ali de repente um jogo de futebol, sei lá, beisebol, que eles gostam de assistir. Ficava todo mundo na casa dele. Ele era uma pessoa tranquila. Então ele tá falando e a gente percebe assim o jeito dele, assim, sinceramente muito bom. E quando eles vão conversar com ele, ele já tem um filho ou ele já tinha um filho. Pelo menos não foi mostrado antes, ou talvez não tivesse idade para ser mostrado antes, mas ele está com o filho dele, que é um rapaz que é a cara dele, ele já tá bem mais velho, cabelo comprido e tal. E a gente percebe que assim, a mãe dele, por exemplo, foi cuidar dele. A mãe dele pegou o dinheiro da aposentadoria dela e colocou lá para ela colocar um advogado
Não resolveu a situação? Não, mas lutou. Ela lutou como ela pôde para poder tirar o filho dela dessa situação. E ele contou que, na verdade, ele só fazia isso e que ele fez de tudo. Quando eles ofereceram um acordo, ele assinou. Ele falou, eu estava cansado, eu queria ficar com meu filho, com a minha família. Ele falou, eu vou tentar lutar o máximo possível pelo meu filho. Eu sei que às vezes eu não sou o melhor pai do mundo, mas a gente tenta. E você percebe que ele era só um caipira, né? Então, assim, quando você olha, eles falam muito isso, que o Boogie Red, ele era o caipira que ninguém gosta no Texas, que é o caipira pobre, né? Então você olha ali aquela pessoa e você fala, não tem tanto valor, né? Não tem tanto valor pra gente. Isso dito no documentário, não é a minha opinião, tá? Então, não era uma pessoa assim que a sociedade lutaria por ele. Então, ele acabou sendo vítima disso. Ninguém também se dedicou em investigar a vida dele, o emprego dele, as pessoas que estavam... Não teve nada. Só colocaram o cara atrás da... a menininha disse que foi o Boogie Red. Ela disse que tinha medo do Boogie Red. O Boogie Red dava um pouco de medo. Se você olhasse quando era, né, aquele cabelo ruivo e tal, a gente tem que pensar que aquilo estava saindo da cabeça de uma pessoinha de 4 anos. Então a gente não sabe né, eles vão enxergar um adulto. Cada um vai enxergar de um jeito. Vai ter um que vai achar engraçado, vai ter um que vai achar legal, mas não dá para saber como eles eram, né? Não tem como. E ele acabou nessa situação. Agora, todos eles então conseguiram seus acordos, voltaram para suas famílias, recomeçaram as suas vidas. Tem uma pessoa que todo mundo parece ter esquecido, que entrou no meio desse processo de uma forma que ninguém também conseguiu entender, porque ele foi apontado por ser amigo ali praticamente da família, mas enfim, não tinha nada assim exato. Alguém contou alguma coisa sobre ele, que era o Dennis Pittman. Todos já estavam com os seus acordos, todos já estariam até com direito a pedir a condicional, inclusive o Dennis Pittman. Então é nesse momento que o advogado dele começa a procurar. Só que a engrenagem, né, da penitenciária é lenta. E o que acaba deixando a gente mais um pouco confuso, porque toda hora passa o Dennis Pittman, já velho, pedindo ali para o advogado por que ele estava preso, que ele não sabia como as coisas funcionavam, por que ele continuava preso, várias perguntas ali que ele nunca fez nada. E aí a gente vai vendo sempre esse take que eles vão mostrando, só que aí existe um momento em que uma coisa é sabida. O Dennis Pittman nunca foi liberado, o Dennis Pittman continuava cumprindo a pena dele. Só que o advogado começou a olhar aquela situação, talvez quando o documentário começou, lá em 2023, e pensou o seguinte, bom, eu acho que eu vou dar uma olhada, né, para saber o que aconteceu com o meu cliente. E aí ele descobre o seguinte, que o Dennis Pittman não cumpria a pena há pelo menos aí uns 2 anos. E aí ele queria saber o que aconteceu, mas ele saiu incondicional, o que aconteceu com ele? Não, Dennis Pittman nunca foi liberado. Os acordos nunca chegaram no Dennis Pittman, ele ficou esperando a vez dele, só que nunca chegou. E o Dennis Pittman acabou falecendo na penitenciária, cumprindo prisão perpétua, sem ter recebido os outros benefícios, o benefício de todo mundo. Lembrando que foi no julgamento do Dennis Pittman que a Gabi desmentiu toda a história, então assim, além de não ter nada contra ele, ninguém ter falado nada contra ele, a Gabi ainda conta que era tudo mentira. Ele pega essa prisão perpétua e ainda assim o acordo não é estendido a ele. Ele faleceu de complicações da C-19. Então ele faleceu, mas ele faleceu no sistema judiciário. Ele nunca recebeu o acordo, ele nunca recebeu nada. Ele nunca ninguém chegou lá e falou, olha, a partir de tal data a gente vai trazer para você, sei lá, que fosse... Ele já tinha direito, para vocês terem uma ideia, de uma liberdade condicional. A gente tá falando de agora, tá? A coisa toda das máscaras começou em 2020. Então a gente tá falando que é nessa data aí, mais ou menos, que ele acabou perdendo a vida dele por complicações. Fora que ele também já estava mais velho. E eles mantinham ele numa situação ali que ele estava sempre dopado, ninguém sabia também explicar por quê, porque não tinha histórico de problema de saúde mental. Resumindo, tá, ele se acabou ali dentro sem direito a nada. Então, não foi fácil tudo o que aconteceu. A Gabi, ela fez uma carta pública e também isso foi publicado em alguns jornais. O pedido de desculpa do Hunter, quando eles eram bem jovens ainda, né, por tudo que aconteceu. Então, tiveram ali os seus pedidos de desculpa e, querendo ou não, hoje eles ainda passam por uma situação meio que de cura, mas eles podem se curar juntos, eles podem ficar juntos ali tentando entender e tentando se entender como família, e não dá para saber. Eles voltaram, passa os jovens voltando várias vezes à casa, a casa que era o clube, a casa do lago. A própria Meg foi embora, né? Então hoje a Meg vive na Califórnia de novo, onde ela cuida do marido dela que tem estresse pós-traumático, mas ela diz que a vida dela é maravilhosa, cheia de netos, e que ela, infelizmente, não imaginava que uma situação dessa
pudesse acontecer depois de tanto bem que ela fez para todos esses jovens, enfim, que ela acabou acolhendo na casa dela, mas que a vida dela era maravilhosa e nunca poderia dizer que ela fez qualquer mal a esses pequenos. E aí o que acontece é que ninguém nunca processou essa mulher nunca foi processada. Segundo o jornalista, ele dizia, caramba, numa situação dessa, ela tinha que responder pelas coisas que ela fez. Olha tudo, né? Olha no que resultou. Até uma pessoa acabou perdendo a vida por causa de uma história que ela simplesmente colocou na cabeça desses pequenos. E quase colocou o marido da Jenna também, lembrando, tá? Ela ia colocar o marido da Jenna porque ela tinha raiva da Jenna. A Jenna acabou denunciando o marido dela. Então eu vou acabar com a sua vida também. Ela era vingativa. E aí que o pai da Gabi fala uma coisa que é interessante. Ele diz, ela fazia isso por dinheiro. E mais uma vez a gente escuta essa frase, e eles também mostram documentos na série. Sim, gente. Lembra que eu falei pra vocês qual o intuito dela querer ficar com eles? Qual o intuito de repente ela querer provar que eles não tinham condições de voltar para os pais, que os pais faziam isso, que os pais tinham que ser presos? É porque quando você cuida de filhos, né, eles estão na sua casa como lar temporário. E de repente os pais acabam sendo condenados, vão para o sistema penitenciário, o que acontece? Você passa a ser responsável legal mesmo por eles. E você passa a receber uma bonificação, um dinheiro que o governo paga para você. Ok, e tem mais. Quanto mais problemática for a pessoa que você está recebendo na sua casa, quanto mais difícil e quanto mais complexa foram as condições que essa pessoinha passou, mais dinheiro também você ganha. E aí eles jogam isso na cara da Marge, porque eles conseguem, como se fosse um extrato de todo o dinheiro que ela já tinha recebido nessa jogada aí com os pequenos. Então, quanto mais você demonstrasse, foi por isso que a Jenna disse, eles estavam quietos, de repente a Marge dizia, já sei, vamos pegar o fulano de tal, vamos pegar o filho tal, o filho que tá aqui, né, provisoriamente, e vamos dizer que ele tem tal problema, porque assim ela conseguia mais dinheiro, ela conseguia receber mais dinheiro, sem contar que ela era uma pessoa que ela era enlouquecida por atenção. Então, ser essa pessoa acolhedora, que não, né, parece que não quer nada em troca, ali com o que ela tá fazendo, engrandecia muito ela. Ela gostava muito dessa jogada e isso também ajudava. Só que eles tinham muitos problemas. No fundo, eles acusaram essas 6 pessoas do que supostamente o marido dela fazia. E aí que a gente para e entende de onde saíram todas essas coisas, porque querendo ou não, de alguma forma, fosse pelos pais e ter vivido isso, ou alguém manipulando a cabeça deles, o repertório era bom, tinha muitos detalhes, coisas que você não imagina uma pessoa que de repente se colocava como uma pessoa tão pura e tão santa, pensar em todas essas coisas bem perversinhas, né? Então, eu não sei, eu fiquei um pouco perdida aí nessa parte, como essa mulher, ela realmente, ela tinha... Isso não era uma mulher, isso era uma cebola, né? É só ir descascando ali e o olho ardendo, porque não é fácil. E toda essa situação, sim, aconteceu porque foram manipulados. E aí muita gente pode confundir isso com, então a gente não deve acreditar no que eles dizem. Não é isso, é sobre você acreditar no que eles dizem, mas você precisa também investigar, você precisa procurar um pouco mais do que isso, você precisa desconfiar de tudo. Eles foram para uma casa nova, a primeira coisa que devia ser feito era terem dado uma olhada nesse lar. Né? Por que de repente isso vem à tona só agora? Porque saiu dos pais ou é porque chegou na casa deles? Então teve uma saída e teve uma entrada. Podia ter acontecido de um lado, poderia ter acontecido do outro. Nada além do que eles estavam contando ali era considerado possível. Então eles não investigaram mais nada. E se conversaram de fato, né, como foi mostrado no documentário, com os donos desse clube, dá pra gente perceber que tinha muita gente graúda. De repente, é uma galera aí que, né, pode ser juiz, pode ser procurador, não sei, pode ser aí, podia estar lá também participando do clube. E essas pessoas não queriam ser expostas, então vamos pegar esses caipira, vamos colocar na cadeia, esquecer essa história, vamos colocar aqui bastante gente e acabou. E aí ninguém mais fala sobre isso. É mais ou menos assim que algumas coisas se resolvem em vários lugares do mundo. Quase, né? Quase ali uma histeria coletiva. E ficava também uma situação, às vezes era filmado sem querer, uma coisa mais ou menos assim, conta o que aconteceu, me ajuda a contar o que aconteceu, sabe? Então, uma coisa, era como se um fosse ali contaminando o outro e no final virou salém. Se vocês perceberam alguma coisa aí que pode ter feito, pode ter influenciado aí esses pequeninos a darem essas versões
impressões, coloquem aqui nos comentários. Também, se passou alguma informação e você conhece a história, você assistiu também a série, coloca aqui que eu vou gostar bastante. E se vocês tiverem aí alguma opinião, questionamento sobre a série ou alguma coisa que foi pontuada na série que vocês não concordem ou que vocês, né, pensem aí de uma forma diferente aí do que foi colocado, fiquem à vontade também. Foi só uma coisa ou outra que eu acabei realmente dando aqui a minha opinião, mas eu avisei antes, então basicamente a série é isso, tá? É o que vocês vão encontrar. E feliz foi o jornalista que desconfiou da Marge e foi atrás da verdade, né? E ele conseguiu encontrar ali bastante coisa. Muitos filhos adultos contando histórias muito complicadas. Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Eu desejo a todos vocês um excelente meio de semana. Super beijo e até o próximo vídeo.